Hoje nós temos muitas informações legais, muitas informações importantes. Lembrando que nós estamos no Novembro Roxo. Novembro Roxo é o mês de conscientização da prematuridade, né? A gente sabe que muitos bebês ainda nascem prematuros e a prematuridade, por mais que pode ter algumas causas desconhecidas, mas também existem muitas causas que são conhecidas e que a gente pode prevenir, pode agir antes que ela aconteça. Então vamos começar. Vou chamar aqui a Carol para a gente começar. Enviei o convite para você, Carol. Boa noite. Oi. Boa noite. E aí, Ju, boa noite a todos. Boa noite. Carol, quero agradecer sua presença, agradecer você por ter aceitado mais uma vez o convite de estar aqui falando sobre esse assunto. Você é um profissional que eu admiro muito, maravilhosa, e sei que tem muito a acrescentar aqui para nós. Muito obrigada, E Ju. seja bem-vinda. Obrigada mesmo. Temos muito o que conversar hoje aqui. Pessoal, tá todo mundo ouvindo tranquilamente? Tá tudo ok? Acho que tá tudo bem. Carol, então eu queria iniciar aqui uma breve introdução, porque eu sempre costumo falar sobre isso, essa história que é uma história que aconteceu comigo. Eu gosto muito de falar sobre prematuridade, sobre insuficiência cervical, colo curto, e eu sempre gosto de fazer esse trabalho lá no consultório, porque eu tive colo curto na minha gestação, da Nicole, a minha segunda gestação. E assim, na época eu fiquei muito. Eu não queria aceitar, né, que eu tinha esse diagnóstico. Eu fiquei muito preocupada, fiquei muito ansiosa com isso quando eu descobri. Não foi no morfológico do segundo trimestre que meu colo estava abaixo de 25 milímetros. E foi aí que eu falei, gente, espera aí, eu tenho que estudar mais sobre esse assunto, eu tenho que saber mais, eu tenho que ajudar mais mulheres que passam por isso. Na época eu já fazia ultrassom obstétrico, mas ainda não era tão aprofundado, né, como eu faço hoje. E foi quando eu resolvi fazer a especialização de medicina fetal para poder aprender mais sobre esse assunto, que realmente é um mundo totalmente à parte, né? E, e assim, a gente pode ajudar várias mulheres com o simples fato de fazer um rastreamento, né? O rastreamento da medida do colo do útero, que a gente sabe que é tão importante aí na gestação. Gente, estou vendo que tem várias pessoas entrando. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pela presença de todos. Obrigada novamente, Ju, pelo convite. Nossa parceria aí que está só crescendo, a gente dando, né, todo o acompanhamento para as nossas gravidinhas, nós duas em conjunto. Só agradeço a parceria com você. E vamos lá, vamos começar. Quer esperar entrar mais gente ou a gente já pode começar? Não, tá ótimo. Vamos iniciar. Dá o início aí. Vamos lá. Então, eu acho que de início é importante a gente frisar, inclusive foi as perguntas que você mais recebeu, sobre quando a gente considera feto prematuro, né? Então, a gente considera um bebê prematuro abaixo de 37 semanas, né? Então, até 36 semanas e 6 dias aquele bebê ele é prematuro. E dentro disso a gente tem as classificações de prematuridade.
Então, um feto abaixo de 28 semanas, ele é considerado um prematuro extremo, né? Então, é um bebê que vai requerer muito mais cuidado pelo baixo peso, a maturação pulmonar nele praticamente inexistente. Então, é um bebê que requer muito mais cuidados, abaixo de 28. Entre 28 e 34 semanas, a gente tem um intermediário, né? E depois de 34 semanas, a gente tem um prematuro tardio, que é um bebê que ainda é prematuro, mas que ele geralmente já tem uma maturação pulmonar melhor, já é um bebê que provavelmente vai conseguir por conta própria, ainda claro que requer cuidados pela prematuridade em si, mas que não é tão grave quanto, por exemplo, um feto abaixo de 28 semanas. Então, até 36 semanas e 6 dias, aquele bebê ele é considerado prematuro. A partir de 37 semanas, ele já é considerado termo. Um termo precoce ainda, a maioria dos bebês vão nascer ali depois de 39 semanas, a maioria, né? Estatisticamente falando. Mas a partir de 37 semanas ele já deixa de ser prematuro. Excelente. Achei legal você falar aí do termo precoce, né? Porque a gente fala que a partir de 37 semanas o bebê já está a termo. Ou seja, o que é o termo? O bebê já está preparado, teoricamente preparado para nascer. Mas não é porque tem 37 semanas que o parto deve ser feito, né? É importante a gente falar isso. Porque muita gente fala, tá com 37 semanas, tá bom, eu posso tirar o bebê. Não é assim. A gente sabe que cada dia mais que o bebê fica dentro do útero é importante ali para a maturação, né? Os órgãos estão amadurecendo. Então, a gente prefere que esse parto seja aí entre 39 e 41 semanas, né, Carol? Então, assim, a única forma da gente saber que aquele bebê está pronto para nascer é quando você entra em trabalho de parto espontâneo. Isso eu bato na tecla para todas as minhas pacientes de consultório, que a única forma de eu saber que aquele bebê está pronto é ele dando sinal, ela entrando em trabalho de parto espontâneo. Enquanto isso não aconteceu, eu não tenho certeza. Pelo Conselho Federal de Medicina, gestações de risco habitual, né? Não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma comorbidade descompensada, tá tudo bem com aquele bebê. Só podem ser feitas a partir de 39 semanas, salvo raríssimas exceções de alguma intercorrência que possa acontecer nesse final. Mas antes de 39 semanas não se deve realizar cesarianas, a não ser que tenha alguma outra coisa associada, né? Cesarianas eletivas, né? Até mesmo porque a gente sabe que por mais que o bebê é considerado a termo, ele tem menos risco de complicações aí entre 37 e 39 semanas, mas ele tem mais riscos, né, de ter um desconforto respiratório, de precisar de um oxigênio. Então é importante as mães saberem isso, porque às vezes as mães ficam muito ansiosas, né? Chega ali com 39 semanas, meu Deus, meu bebê não nasceu, e agora? Aí fica aquela ansiedade da mãe, às vezes do médico. Então, assim, isso que você falou foi sensacional. Mas voltando para a prematuridade. Como? Obstetrícia é sinônimo de paciência, tem que saber esperar. Verdade. Então, vamos lá. Você já explicou os tipos de prematuridade, né? Prematuro extremo, prematuro moderado, prematuro tardio. E agora eu acho importante a gente falar sobre o que causa, né? Quais são os fatores que podem causar a prematuridade. Então, assim, o principal. É importante a gente falar que cerca de mais ou menos, né, uma média de 11 a 13% de todos aqueles bebês vão nascer prematuro. Toda gestante, então, 11% mais ou menos vão ter um parto prematuro. E é isso que a gente hoje em dia tenta ter uma prevenção dele, predizer, né, uma predição que aquela mulher ela tem uma chance maior de parto prematuro, a gente poder intervir e fazer a prevenção desse parto prematuro que a gente consegue fazer na maioria das vezes. É importante a gente falar que a maior causa de morbimortalidade infantil é por causa de ter nascido prematuro, tá?
Então, a mortalidade neonatal até 28 dias, 75 a 95% das vezes são de bebês prematuros. Então, assim, é muito alta a taxa de mortalidade, tanto neonatal quanto complicações nessa primeira infância desse bebê, né? 11% das gestações, igual eu falei, vão ser de parto prematuro. E aí é nessas gestações que a gente quer tentar prevenir, certo? Então, o principal fator de risco para que uma mulher tenha um parto prematuro, o principal disparado de todos, é ela já ter tido um parto prematuro anterior, tá? Se ela já tiver tido um parto prematuro anterior, ela tem uma chance de 20% a mais de uma nova gestação ela ter novamente um parto prematuro. Se ela já tiver 2 partos prematuros anteriores, ela tem uma chance de mais de 50% dessa terceira gestação ter novamente um parto prematuro. Então, o principal fator de risco é esse. Segundo fator de risco muito importante seria gestações múltiplas, né? Gemelar, trigemelar. A gente sabe que eles têm uma chance maior, né, de complicações, de nascer mais cedo, de diminuição mesmo do peso ali dentro do útero, dificuldade respiratória, enfim. Sangramento de segundo trimestre, as mulheres que tiveram sangramento no segundo trimestre têm uma chance maior de ter um parto prematuro, então são pacientes que a gente precisa ficar mais de olho, tá? As infecções, com certeza, também são muito importantes. Infecções do líquido amniótico, né, da bolsa, que é a coriamnioniite, pielonefrite, que é a infecção dos rins, e a bacteriúria assintomática, que é muito importante a gente falar sobre ela. É por isso que é importante que a gente faça a urocultura no primeiro trimestre dessas gestantes, no primeiro, no segundo, no terceiro, tá? Porque mesmo uma gestante que não esteja sentindo absolutamente nada, mas que ela tenha uma urocultura com mais de 100 mil colônias ali positiva, a gente precisa tratar, mesmo que ela não sinta nada. Porque essas infecções urinárias, elas aumentam sim a chance de parto prematuro, tá? Hoje em dia, a gente não sabe muito bem em relação às vaginoses bacterianas ali, que são aquelas a Gardnerella, mobiluncos, enfim, que causam aquele corrimento com odor mais fétido. Tem alguns estudos que mostram que eles aumentam, tem alguns estudos que mostram que não tanto, mas de uma maneira geral, a gente também precisa tratar essas infecções, porque é uma infecção ali muito próxima, então pode sim aumentar o risco de parto prematuro. Então, infecções de uma maneira geral precisam ser tratadas, precisam ser rastreadas, investigadas. Outros fatores de risco, Ju, gestações abaixo de 16 anos, acima de 35, ou seja, os dois extremos, tabagismo, uso de álcool, drogas, placenta prévia, também aumenta o parto prematuro. Só o fato da mulher ter placenta prévia, a gente já fica de olho dela não entrar num trabalho de parto espontâneo prematuro e de qualquer forma a gente já vai agendar aquele parto, né, quando é uma placenta prévia centro total, já para um termo precoce. Então ali com 37 semanas a gente já começa a pensar em resolver aquela gestação, né? Então esses são os principais fatores de risco e disparado o principal é ter tido um parto prematuro anterior. Tá. Carol, outra coisa que eu acho que também entra nos fatores de risco, né? A pré-eclâmpsia, que pode ter um parto prematuro, e também as malformações uterinas. Por exemplo, úteros bicornos, úteros septados, principalmente, úteros unicornos, que geralmente são úteros pequenininhos, né? Então, o útero que ele tem essa malformação, às vezes ele não consegue se expandir tão bem quanto um útero normal, e aí essa gestação pode ser um pouquinho, pode o parto acontecer um pouquinho antes, não é isso? Verdade. Também tá dentro, né? Né? E a incompetência istmo-cervical, que no final, depois, se você puder comentar alguma coisa, eu também gostaria de falar alguma coisa da incompetência istmo-cervical. Você quer falar? Eu acho que a gente pode falar agora sobre a predição, né? Tá. Que
falar sobre a predição do parto prematuro, isso aí até você vai explicar melhor pra gente sobre o colo curto, né? Uhum. Tem, tem aqueles marcadores inflamatórios também, mas são exames muito difíceis de ser realizados, a gente nem realiza aqui, não realiza de rotina, né? Mas são importantes nessa predição, ou seja, eu estou predizendo que aquela mulher pode ter um parto prematuro. Dentre essas partes bioquímicas, o principal seria a fibronectina fetal, que ela é uma substância que vai estar presente na secreção vaginal. Em mulheres que têm essa substância, tem uma chance aumentada sim de parto prematuro, mas é igual eu falei, não é um exame que a gente faça de rotina, né, Ju? Então, o que vai nos ajudar principalmente vai ser a medida do colo do útero na rastreio ali, principalmente de segundo trimestre, né? A gente faz nos dois, mas principalmente ali no de segundo trimestre. Isso. O colo do útero, né, vindo agora para a parte do ultrassom, o colo do útero, ele deveria, aliás, ele deve ser medido pelo menos uma vez durante a gestação, né? E isso seria, assim, o obrigatório, que é no período do morfológico do segundo trimestre. Porém, a gente sabe, por exemplo, no morfológico do primeiro trimestre, que hoje também é um exame muito importante, que é um exame que a gente avalia não só se o bebê tem síndrome de Down ou não, né, que o pessoal fala muito da translucência nucal, mas a gente também consegue já fazer a predição de pré-eclâmpsia, que também é prevenível na gravidez, né? E que também tem que ser detectado o mais rápido possível as pacientes que têm maior risco para poder iniciar o uso precoce do AS, que é feito como prevenção, né? Então, nesse morfológico do primeiro trimestre, eu sempre gosto de fazer ele por via vaginal, porque o bebê está muito pequenininho. Então, imagina ver um bebezinho ali entre 4,5 a 8,4 centímetros por via abdominal, que eu tenho ali pele, tecido subcutâneo, musculatura, gordura, parede do útero. Então, tudo aquilo ali para eu ver uma estrutura assim desse tamanhozinho, que é o bebê. Então, eu gosto de fazer via vaginal, porque eu já consigo ver o bebê, ver as mãozinhas, ver os pezinhos, ver estruturas mínimas que medem o pé do bebê nessa fase, mede 1 centímetro. Então, eu já faço ele por via vaginal. E aí eu já estou ali, por que não medir o colo do útero, né? Então, a gente já começa a fazer esse rastreamento do colo do útero já aí no morfológico do primeiro trimestre, que a gente tem como ponto de corte 30 milímetros. Se o colo tiver 30 ou mais, eu fico tranquila, né? Agora, se o colo tiver menos que 30 e com 12 semanas, 12 a 14 semanas, que é o período morfológico do primeiro trimestre, eu já começo a ficar mais de olho nessa paciente. Então, não posso deixar de ver o colo dela mais para frente, principalmente se ela tem histórico obstétrico anterior de parto prematuro, como você falou. Então, se ela já teve um parto prematuro, eu vou ver essa paciente antes, não vou esperar nem o morfológico do segundo. Vou fazer ali com 16, 18 semanas mais ou menos, para ver como que está o colo nessa fase. E aí, no morfológico de segundo trimestre, que é a melhor fase, né, é onde todos os estudos, a maioria dos estudos foram feitos para a gente fazer o rastreamento do colo. E esse colo tem que estar acima de 25 milímetros no morfológico do segundo trimestre. E também tem que ser feito via vaginal. Isso é importante falar porque em muitos lugares no Brasil, infelizmente, nem fazem a medida do colo ou fazem por via abdominal, que não está correto. Então tem que ser feito por via vaginal. E às vezes as pacientes estranham, né? Elas chegam lá, né? Porque com 22 semanas já está com uma barriguinha grande. E aí já fala, mas eu não quero fazer por via transvaginal. Aí eu tenho que explicar, não, é importante ver o colo do útero. E tem que ser por via vaginal com a bexiga vazia, porque se não for dessa forma, a gente pode falsear o tamanho do colo. E é até interessante que a gente tem que ter toda uma técnica para fazer essa medida do colo, porque o colo ele também tem tecido miometrial ali que pode ter contrações. Então a gente precisa às vezes esperar, colocar ali o transdutor, esperar um pouquinho para ver se aquele colo é curto, porque está tendo uma contração ali no colo do útero, ou se realmente ele é curto,
Às vezes, se deixa alguma dúvida, a gente tira o transdutor, faz o exame, no final volta, mede de novo. Às vezes é necessário também fazer uma manobra de compressão do fundo do útero ou pedir para a paciente fazer um pouquinho de esforço para a gente ver se aquele orifício interno do colo está competente, se ele está segurando ali aquele esforço, né? Porque vamos pensar bem, o colo ele é uma estrutura cilíndrica, né? Mais ou menos assim, né? E ele funciona como uma válvula, ele tem que segurar ali a gestação até o final da gestação, ele tem que segurar o bebê ali até o final da gestação. E com o passar o avançar da gestação, que o bebê vai crescendo, vai ganhando peso, a placenta também vai crescendo, o líquido amniótico vai exercendo pressão ali sobre o colo do útero, e às vezes isso vai forçando muito esse colo, né? Então, se não for um colo competente, um colo comprido também, ele vai encurtando de forma precoce. Então, é sempre bom a gente fazer essa medida certinho e explicar, informar como deve ser feito, porque às vezes a paciente acha que foi feito certo, mas na verdade não foi. Então, tem que ter essa técnica. E isso vai aumentar durante o exame do morfológico cerca de 2 a 3 minutos no exame. Então, assim, não tem justificativa para não fazer. É uma coisa que vai durar tão pouco tempo que pode salvar um bebê de nascer prematuro, de ter complicações, de ter sequelas, enfim, várias coisas. Então, é muitíssimo importante essa questão aí do rastreamento. E aí, quando a gente identifica um colo pequeno, que são as pacientes que têm um risco aumentado para parto prematuro, aí vocês obstetras vão tentar agir para que esse colo não abra antes do tempo, para que não tenha um parto prematuro, né? Aí você deve falar um pouquinho sobre as estratégias que podem ser utilizadas. Isso, que aí seria a prevenção. Então, a gente tem a prevenção quando temos colos que não são muito curtos, né? Pacientes que não têm históricos anteriores de perda gestacional, é um colo ali limítrofe ou pouca coisa encurtado, a gente consegue segurar muito bem só com progesterona, né? A gente faz a progesterona ali via vaginal, até mais ou menos umas 34, 36 semanas, e ela consegue segurar bem. Quando a gente tem paciente que tem um colo curto, já visto desde o primeiro trimestre, a gente pode começar a já pensar na cerclagem, que seria aquele ato cirúrgico realizado no centro cirúrgico, sob anestesia, né? Que anestesia, que pegamos e fazemos como se fosse uma bolsa em volta do colo do útero, de preferência ali até 14 semanas, numa média de 14 a 16 semanas. Para pacientes que têm um histórico de incompetência cervical, que a gente vai falar depois, né? Já tiveram perdas, abortamentos tardios ali de 19, 20 semanas, com históricos de parto prematuros anteriores, enfim, prematuros extremos. Então, é uma boa opção a cerclagem. Isso principalmente inicialmente. Depois, quando a gente faz o rastreio mais para frente, que avalia esse colo curto, aí a progesterona entra muito bem, o pessário entra muito bem também, pode ser avaliado nessas pacientes com histórico de incompetência istmo-cervical anterior, né? E aí seria a prevenção. O mais importante de tudo é a gente predizer, a predição, a gente saber que aquela paciente tem aquele risco aumentado para a gente poder agir no momento certo e evitar que tenha um desfecho desfavorável daquela gestação. Porque é igual você falou, um bebê prematuro extremo, né? Infelizmente a gente não tem, às vezes não tem um suporte, dependendo do lugar que aquela paciente esteja, que graças a Deus a gente tem a nossa UTI neonatal, com profissionais extremamente qualificados, que estão ali de prontidão 24 horas por dia, por conta desses bebês, né? Mas nem todo lugar é assim, então é importante que isso seja investigado, que isso seja, tenha uma predição para a gente poder fazer a prevenção. Então, de uma forma geral, a gente faria ou uma cerclagem ou a progesterona, isso vai depender muito de cada caso, né? Lembrando que a progesterona, hoje em dia, ela está ainda muito sendo debatida muito se ela realmente vai fazer um papel muito importante
porque tem alguns estudos que mostram que a gente teria que ter uma dosagem maior dela. Tem alguns países que fazem ela intramuscular a partir de 22 semanas, né, em vez de fazer ela vaginal. Então tá ainda muito em discussão, mas é uma carta na manga que a gente tem que nos ajuda a ter uma segurança maior de levar aquela gestação numa paciente com um colo muito limítrofe que não tem indicação de cerclagem. Uhum. Só para explicar para quem não sabe o que é pessário, tá, gente? É um anel de borracha que coloca ali ao redor do colo do útero, né? Para tentar, na verdade, funciona como muda o vetor do colo do útero, né? Muda a posição para tentar segurar mais um tempo, Tá. não é isso, Carol? Mecanicamente, né? Mecanicamente. Como se fosse um Sei. dano. E É aí importante, tentou. Ju, a gente falar assim, que não tem necessidade de ficarmos avaliando esse colo muito em pacientes com o colo normal antes, porque tem muitas que ficam, nossa, você não vai pedir de novo para medir meu colo e tal? Não, não tem necessidade. Lembrando que o colo do útero, ele começa a modificar, às vezes 4, às vezes 8 semanas antes do parto, né? Então, se é uma paciente que já está ali com 34, 36 semanas, o colo dela já vai começar a modificar, ele já vai começando a afinar, isso é totalmente fisiológico, né? A gente tem que saber diferenciar os sinais de que é uma ameaça de parto prematuro ou que é uma contração de treinamento, que são contrações indolores, que já vão fazendo essa modificação ali e que é totalmente fisiológico e esperado. E que bom que acontece, porque é o que está preparando o corpo para entrar em trabalho de parto futuramente, né? É importante saber isso, porque não é um piscar de olhos que o colo estava fechado, ele vai abrir de uma vez, né? Ele vai aos poucos cedendo, né? Nas semanas anteriores ao parto, vai amolecendo, vai afinando, até chegar o dia de ter o trabalho de parto. Então, é por isso que você falou, a gente não tem mais indicação de uma paciente que não tem risco nenhum, que não tem ameaça de parto prematuro, né? A gente ficar medindo o colo aí depois das 30 semanas, porque o colo vai estar menor do que a gente espera, porque ele está se preparando, né, para o parto. O esperado, que bom que isso acontece, porque é assim que vai desencadear o trabalho de parto daqui a algumas semanas, né? Então é Por importante isso, falar isso, porque realmente tem alguns pacientes que acabam cobrando isso, né? Você não vai pedir e tal, não. Não tem indicação nenhuma de é, ficar fazendo. cada paciente é única, cada gestação é única, então a paciente ela tem que primeiro, no pré-natal, ela está confiando ali a vida dela e a vida do filho, né? Então ela tem que escolher um obstetra que ela confie plenamente. Então, se seu médico está falando, olha, eu acho que não há necessidade, é porque realmente não tem, né? Como cada gestação é única, então, porque minha vizinha, minha amiga precisou fazer. Sim, precisou fazer, mas por quê? Será que ela estava tendo contrações muito prematuramente, estava tendo contrações muito próximas uma da outra, então foi melhor medir o colo naquela fase? Então, tudo isso, né, tem que ser uma conduta individualizada de mulher para mulher, tá? Eu acabei de receber um WhatsApp aqui que eu vi por alto de uma paciente pedindo para repetir em relação a aquela idade gestacional, dos tipos de prematuro. Então, eu vou repetir rapidinho. Em relação à idade gestacional, fetos nascidos abaixo de 28 semanas são considerados prematuros extremos. São bebês que requerem muito mais cuidado, que têm um peso ainda, né, muito pequenininho e a maturação do pulmão muito ainda ineficiente, não produziram ainda as substâncias que precisa para aquele pulmão expandir, que isso vem acontecendo com o tempo. Então, são os prematuros extremos, abaixo de 28 semanas. Entre 28 e 34 semanas são os prematuros intermediários, já são bebês com um pezinho maior, e claro que quanto mais para frente, melhor, né? E acima de 34 semanas até 37 são os prematuros tardios. São bebês já com um peso maior, geralmente acima de 2 quilos, 2 quilos e pouco, e que já têm uma maturação pulmonar melhor e que conseguem já
respirar sozinho, não tem tanto desconforto respiratório. Claro que por ser prematuro, eles precisam do acompanhamento melhor, mas geralmente eles conseguem respirar sozinho na maioria das vezes. Então, é importante a gente falar sobre isso. Prematuros são bebês abaixo de 37 semanas, tá? Só repetindo aqui que eu recebi o pedido. Tá. Vamos para as perguntas? Vamos. Lembrei de uma coisa aqui. Você falou das estratégias, né, de prevenção da cerclagem, da progesterona e do pessário. Aí lembrando que também a gente faz tudo isso, né? O obstetra faz tudo isso e, se for necessário, ainda faz o corticoide. Fala um pouquinho sobre o corticoide, porque muita gente pergunta isso. Ah, tem que tomar o corticoide? Não tem? O corticoide, ele não é indicado de rotina para todas as gestantes, de jeito nenhum, tá? Ele é indicado para aquelas mulheres que têm uma ameaça de parto prematuro. Tem alguns estudos que falam que ele deve ser feito até 36 semanas e tem outros protocolos mais novos que falam que ele deve ser feito até quando aquele bebê é prematuro, com 36 semanas e 6 dias. Então, o corticoide deve ser feito para aquelas mulheres que têm uma ameaça de parto prematuro ali para os próximos dias, porque ele não age a gestação inteira, ele tem uma média de vida ali de 7 dias no máximo. Então, a gente não pode ficar repetindo sempre, porque, por exemplo, mulheres diabéticas, o corticoide, ele piora as medidas dos controles glicêmicos. Então, ele tem que ser feito mesmo com cuidado quando necessário. Então, o corticoide não é feito para todo mundo. Ele é feito para amadurecer o pulmão do bebê em mulheres que têm ameaça de parto prematuro até 34 semanas em alguns protocolos, até 36 semanas em 6 dias em outros protocolos, né? De uma maneira geral, ele serve para isso, para amadurecer o pulmãozinho do neném, para ajudar, né? Pois é, então, usando essas estratégias aí, dá tempo de fazer o corticoide e aí amadurecer o pulmãozinho do bebê para o bebê nascer com menos desconforto, né? Esse seria o objetivo de fazer o corticoide, menos desconforto respiratório. Porque a gente sabe, por que isso, né? A gente sabe que o bebê dentro do útero, ele tem uma respiração diferente. Ele respira ali através do cordão umbilical e da placenta. Ele não respira ar como a gente respira, porque ele está dentro de um líquido, uma bolsa de líquido amniótico. E quando ele nasce, ele faz essa transição da vida intrauterina para a vida extrauterina e os pulmões se expandem, se enchem de ar. E às vezes o bebê que é muito prematuro, ele ainda não passou por todas as fases ali do desenvolvimento pulmonar, e aí ele precisa, esse corticoide acelera um pouquinho esse desenvolvimento para quando ele nascer, ele ter menos complicações respiratórias, menos dificuldade de respirar sozinho, e por isso que o bebê prematuro, ele já passou por todo esse desenvolvimento. Desculpa, o bebê a termo, ele já passou por todo esse desenvolvimento pulmonar, e quando ele nasce, ele faz essa transição mais tranquilamente, mais naturalmente do que um bebê prematuro. Justamente. E o repouso, Carol, o que que você fala para nós? Também é muito controverso, né? Tem estudos que falam que sim, outros que não. Em relação ao repouso, relação sexual, né? É importante que seja frisado que o repouso ele só deve ser feito para aquelas pacientes em que estão em ameaça de parto prematuro, né? Ou então pacientes que fizeram a cerclagem por um colo muito curto. E mesmo as que fizeram a cerclagem, a gente ainda tem as classificações. Se é uma cerclagem ali, visto naquele primeiro rastreio ali com 13, 14 semanas no máximo, foi feita aquela cerclagem, às vezes aquela paciente só com uma progesterona, ela segura muito bem, ela fica com repouso relativo, não tem necessidade de ter o repouso absoluto, aquele que a mulher só levanta para ir ao banheiro, né? E às vezes nem isso. Então não teria essa necessidade.
Isso depende muito de cada caso, muito mesmo de cada caso, mas de uma maneira geral, pacientes que estejam com ameaça de parto prematuro ali iminente nas próximas 48 horas, devem sim fazer o repouso, devem ficar em abstinência sexual e ficar fazendo um acompanhamento com o seu médico, né? Na verdade, o principal disso tudo é passar a importância de um pré-natal, porque os exames vão ser solicitados no pré-natal. Eu vi que uma pergunta aqui sobre se quem solicita esse rastreio da medida do colo do útero, se é o obstetra, sim. Quando a gente faz o pedido das ultrassons morfológicas, a gente já coloca que quer uma medida do colo do útero pela via transvaginal, porque a abdominal não é a melhor, igual a Ju já explicou aqui. Que a gente quer também um Doppler das artérias ali, né, para poder ver se tem algum fator de risco aumentado, se tem precisão de fazer alguma medicação para tentar prevenir uma pré-eclâmpsia, uma restrição de crescimento intrauterino, enfim. Então, é muito importante que a gente entenda a importância do pré-natal nisso, porque a gente solicita esses exames, a gente vê os fatores de risco que a gente falou lá no começo da live, onde entram aquelas infecções urinárias que a paciente não está sentindo absolutamente nada. Outra coisa muito importante para a gente falar: se eu diagnostiquei uma infecção urinária naquela paciente, tratei aquela infecção urinária, que é muito comum na gestante, né, e é um fator de risco para parto prematuro, eu preciso depois saber se eu curei. Então é importante que lembre o médico, né? Às vezes a gente esquece mesmo, que lembre, olha, eu fiz o tratamento que você falou. Então, quando a gente faz o tratamento para uma infecção urinária, de preferência já entrega para a paciente para ela coletar novamente uma outra urocultura depois, 5 dias depois ali do término do antibiótico, para ver se curou ou se precisa realmente ainda refazer o tratamento ou mudar o antibiótico baseado no antibiograma, né? Então, tudo depende muito do acompanhamento dessa paciente, que vai ter o desfecho mais favorável possível, né, dessa gestação. O recado é esse, é fazer o pré-natal certinho, bem feito, não negligenciar isso, porque isso pode salvar a vida do seu bebê, né? Uma infecção urinária, que é uma coisa tão simples, tão fácil de tratar, que pode levar a um parto prematuro e a um desfecho ruim, simplesmente porque às vezes não seguiu o pré-natal certinho, né? E outra coisa que você falou aí sobre o diabetes gestacional, também importante, também pode ser um fator de risco para parto prematuro, porque os bebês eles crescem muito, funciona tipo como uma gestação gemelar, que você falou, né? Um bebê ele cresce muito e às vezes pode ter também muito líquido amniótico, e ele tudo isso, esse peso aumentado, esse líquido muito aumentado, exerce pressão ali sobre o colo e às vezes o colo não aguenta e aí começa um trabalho de parto prematuro. Então, sempre se cuidar. E esse parto prematuramente, né, uma indução do parto normal, uma cesariana que seja, pela descompensação da doença de base também, né? Às vezes a gente mesmo precisa fazer isso. Por isso que é importante tratar certinho a alimentação e às vezes até medicamento no diabetes gestacional. Então, vou abrir aqui algumas perguntas, tá? Vamos lá. Tem algumas coisas que a gente já falou, mas vou colocar de novo para dar uma revisada, tá bom, Carol? Quem já teve parto prematuro tem chance de ter novamente? Sim, principal fator de risco para parto prematuro é o fato de você ter tido um parto prematuro anterior. Se foi um parto, é uma média de 20 a 20 e poucos por cento de chance de ter novamente um parto prematuro. Então, é o principal fator de risco para parto prematuro, é quem já teve parto prematuro na gestação anterior. É possível dizer a partir de quantas semanas a maior chance de sobrevivência de um bebê prematuro? Há mais chances de um bebê prematuro sobreviver? Acima de 28 semanas, né? Que é quando ele deixa de ser o prematuro extremo. A cada dia mais dentro do útero, melhor, né? Certeza. Geralmente a gente fala que a cada dia dentro do útero, menos 2 dias de UTI, né? Um bebê de. Peraí.
A partir de 37 semanas considera prematuro? Não. A partir Não. de 7 semanas o bebê não é mais prematuro. Prematuros são os bebês abaixo de 37 semanas. A partir de 37 semanas ele já é termo, ele não é mais prematuro. Com 37 ele ainda é um termo precoce, né? Era prematuro até ontem, mas hoje já não é mais. Um bebê de 35, 36 semanas ainda é prematuro? Sim, é um prematuro tardio. Depois de 34 semanas, ele é considerado prematuro tardio. Geralmente são bebês que conseguem respirar sozinho, não requer tantos cuidados quanto um bebê, por exemplo, de 28 semanas, mas isso depende muito de cada organismo desse bebê, né? Mas sim, 35 e 36 semanas ele é sim considerado prematuro. Tem como evitar o parto prematuro? Sim, é o que a gente falou em relação ao pré-natal bem feito, a prevenção através dos fatores de risco, né? Se é uma paciente que já teve um parto prematuro anterior, eu sei que ela tem risco de ter novamente, então é uma paciente que eu vou orientá-la que faça mesmo a medida do colo do útero, porque infelizmente a gente sabe que muitas pacientes não fazem, até porque isso geralmente é feito na morfológica, e não é um exame disponibilizado, né, pelo SUS aqui, então nem toda paciente pode arcar com isso. Então a orientação é que, né, se der, que faça. E tem as medicações que a gente falou mais cedo, como a progesterona, por exemplo, que pode ser um fator de prevenção. Meu filho de 6 anos é autista e atraso intelectual, nasceu prematuro. Tem ligação com as limitações dele? Então, os estudos mostram que 50% dos bebês que têm algum problema neurológico, eles são bebês prematuros. Isso mostra que sim, que bebês prematuros têm uma chance maior de ter atraso intelectual, de ter várias doenças neurológicas. Então, sim. Só um momento, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Tem limites de ultrassom. Peraí, acho que foi? Não, peraí. A pergunta agora é: tem limites de ultrassom na gestação? Não, não tem. Inclusive, eu acho que a Suzana Moura, nossa paciente, está aqui online. Ela vai lá 3 vezes na semana, né, Suzana? Vê a Suzana. Não manda radiação para o bebê, não tem problema, mas também não tem necessidade de tanto, né? Pois Mas é, graças a Deus o ultrassom não faz mal, tá, gente? Nem para você, nem para o bebê. você pode mandar todo dia se quiser. Pode. Eu tive algumas pacientes, inclusive uma delas, a Suzana, que você comentou, que, né, por alguns motivos, enfim, ficaram muito preocupadas, muito ansiosas e queriam fazer ultrassom toda semana, principalmente ali, antes de começar a sentir o bebê mexer, que é por volta de 18, 20 semanas, que é o normal começar a sentir o bebê mexer. Então, antes disso, é normal que a mãe fique um pouco ansiosa, né, porque ela não está sentindo nada. Então, tem algumas mães que vão, mas é sempre bom conversar com o seu obstetra para ele individualizar, né? Saber quantos ultrassons ele acha necessário fazer. Mas não tem problema, pode fazer. Tem uma pergunta aqui que não tem nada a ver com a live, tá? Mas eu vou colocar aqui porque pode ser dúvida de outras pessoas. Na ultrassom, dá para saber mais ou menos o dia que foi fecundado? Quando a gente tem a idade gestacional, tanto pela menstruação quanto pela ultrassom, a gente tem mais ou menos uma ideia da data da concepção, né? O dia mais ou menos, mas não dá para ter certeza, não. Isso é uma incógnita, né? Realmente, certeza, não dá para a gente saber. Agora tem perguntas aqui nos comentários que eu vou procurar aqui, tá? Procurando aqui também, Ju. Então vamos lá.
Gente, estão gostando da live? Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? E dão Sim, feedback aí para saber se vocês estão gostando, estão se vocês entendendo. querem mais. Tô procurando, tem muita coisa aqui, Carol. Na verdade, Agradeço aí os elogios de todo mundo, muita gente elogiando. Laura quase veio prematura por um dia, veio no dia que completou as 37 semanas. A Laura, filha da Elciane. Fred, Gigi, um beijo. A minha nasceu com 38 semanas e 4 dias. Foi um parto bem rápido e normal. A Marta perguntou: meu bebê nasceu de 37 semanas e 4 dias de parto normal. Seria um bebê termo precoce? Sim, seria, mas não é mais prematuro, não. E o fato de ter entrado em trabalho de parto espontâneo mostra que aquele bebê, mesmo com 37 semanas e 4 dias, já estava pronto para nascer. Isso, gente, o bebê que sabe o dia que ele quer vir, né? A natureza, né? Então ele veio aí no dia dele, tudo certo. Saudável, graças a Deus. Vamos ver aqui Gente, se tem mais algum. Ana e Ju, pra gente agradecendo. A gente que agradece por vocês estarem aqui. Estamos à disposição. Se vocês precisarem. Explica sobre limite de ultrassom por gestação. A gente já acabou de falar. Peraí. Alguém falou alguma coisa aqui? Ah, estou com 36 semanas e acho que vou ganhar toda hora. Ah, não é só você não, todas, né? Gente, eu sempre falo para as pacientes, isso aqui é um tema para outra live, mas é importante saber que final de gestação eu ainda não engravidei, mas eu vejo pelos pacientes que realmente é desconfortável. Então, sente um peso nas costas, ali o osso da frente da vagina fica pesando, parece que está literalmente abrindo, e ele está espaçando mesmo. Lembrando que o bebê, ele efetivamente só se encaixa durante as contrações dolorosas do trabalho de parto, mas antes disso ele já vai procurando ali o caminho. E isso realmente causa desconforto. Então, esse final, elas sempre acham que estão parindo todo dia. Perguntaram aqui, na verdade, vou ler aqui. Estou com infecção urinária e cálculos renais, 36 semanas. Fiquei internada 5 dias e o médico pediu que eu ficasse em repouso até chegar o resultado dos novos exames. Nesse caso, a conduta está correta? Sim, se você está com infecção urinária, o mais importante é tratar a infecção urinária. E eu acho que deve ser isso que eu falei, né, Ju? De fazer uma nova urocultura para ver se realmente curou. Porque se ainda tiver com a infecção ativa, tem sim a chance maior de entrar em trabalho de parto prematuro, né? E aí tem que tratar de novo. Agora, sim, a gente não discute muito condutas de colega, até porque você tem que confiar no médico que você escolheu para estar com você, né? Mas, sim, tudo certo. Mas não é o que a gente quer fazer aqui. Ah, perguntou aqui, eu acho isso importante, a Jeane. Quem já teve bebê prematuro, quais os cuidados devem ter antes de engravidar novamente? Quais os cuidados? Na verdade, fazer o acompanhamento pré-concepcional, né? A gente sempre orienta, e um pré-natal muitíssimo bem feito, para evitar essa chance maior que você já tem de ter um parto prematuro. Então, é um pré-natal muito bem acompanhado. E ter a chance, se for o caso, de fazer cerclagem ali no início, igual você falou, né? De É, poder. Não ouvi, Carol. depende muito de quanto vai estar, né? A medida, de quantas semanas aquele bebê anterior nasceu, mas até 14 semanas. A Dani falou aqui uma coisa que eu acho importante também falar. Ter descolamento do saco gestacional no início da gestação pode acarretar um parto prematuro. E esse sangramentozinho que tem ali, os hematomas ou descolamentos que tem ali no primeiro trimestre, eles podem estar associados a desfechos ruins na gestação.
Mas, assim, a gente vê na prática que, na maioria das vezes, isso se resolve muito bem. Mas, mesmo assim, querendo ou não, a gente sempre tem que estar de olho nessas pacientes, né? E na maioria se resolvem muito bem espontaneamente. A gente nem precisa fazer muita coisa, né? Na maioria das vezes resolve sozinho. A prematuridade também tem malefícios para a mãe? Sim, todo desgaste, né, emocional, risco maior se for uma infecção, por exemplo, a pielonefrite, dela evoluir com sepse, coramionite, quando é infecção das membranas e do líquido amniótico, um risco ela tem, inclusive, de perder o útero, né, dependendo do grau de infecção. Então, sim, acarreta problemas para a mãe também. A Renata perguntou: percebi que o índice de prematuridade aumentou muito recentemente. Pode ter ligação com o Covid? Então, a gente ainda não tem certeza em relação a isso, mas muito provavelmente sim. De corticoide a gente já falou. Acho que foi, Pediram né? uma live depois para tirar as dúvidas sobre parto cesáreo normal, para entender as diferenças, viu, Carol? Isso aí é com você. Como A, a partir de quantas semanas pode marcar a cesárea? Pela Carol, nunca, né, cesárea? Né, Carol? Federal de Medicina a partir de 39 semanas. Se uma gestação de risco habitual, que esteja tudo bem, 39 semanas. Mas eu sempre falo assim que o importante é respeitar a mãe, né? A via de parto que ela escolheu, que vai ser a melhor opção para ela. Eu sou muito assim de induzir minhas pacientes a tentarem pelo menos o parto normal, mas super respeito, faço cesarianas eletivas, mas o que a gente não pode, o que eu bato na tecla, quem for minha paciente estiver aqui na live já escutou isso de mim dentro do consultório, é falar que cesariana não tem risco, né? Ela é uma cirurgia de médio porte, então tem os seus riscos sim associados. E é igual eu falei mais cedo, entrar em trabalho de parto é a única forma de ter certeza que aquele bebê está pronto para nascer, né? Então, tem N benefícios do parto normal, mas o importante é respeitar a vontade daquela mãe. Se o desejo dela for ter cesariana, ela arcando com os riscos daquilo ali, tá tudo certo. Ótimo, bem colocado. A Kathleen perguntou: sentir contrações de treinamento com 23 semanas pode ser algo sobre parto prematuro? Olha, tem alguns estudos mais novos que mostram que desde essa idade gestacional, ali de 22 semanas, algumas mulheres já têm contração de treinamento. A maioria só vai sentir mesmo ali depois de 28 semanas, que aí já tem um volume uterino maior e começa a perceber mais, porque as contrações de treinamento, elas não doem, né? Elas são indolores. Então, na maioria das vezes, a mulher nem percebe que tá tendo, sabe? Mas sim, já pode não é um fator preditor de parto prematuro, não. Desde que ela seja realmente de treinamento, ou seja, indolores, sem ritmo, né? Gestações próximas aumentam o risco de prematuridade? Não, Próximas uma da outra, não, né? Se o bebê anterior nasceu no tempo certo, não. não, agora se ele foi prematuro, sim. Queria só comentar aqui algumas coisas sobre os pais, os familiares de prematuros, né? Porque às vezes eles não estão preparados, né, para esse momento, né? É difícil para a mãe estar ali aquela gestação inteira e o bebê nascer, ela não poder amamentar, não poder ter aquele contato. Às vezes ver o bebê ali, às vezes ele vai precisar, né, de se alimentar por alguma sonda ou até mesmo por nutrição parenteral, que é na veia, porque às vezes o bebê ainda não está com o sistema digestivo dele, o intestino todo formado. Então, assim, só para informar para as mães, né, o que pode acontecer, né? Então, pode ser que ele precise usar aquelas máscaras de oxigênio ou até mesmo a ventilação mecânica, que é aquele tubo que coloca dentro da traqueia para entrar no pulmão. Então, assim, é uma série de desafios que
os familiares desse bebê podem passar, né? Então, por isso que a gente bate tanto na tecla. Estão me ouvindo? Por isso que a gente bate tanto na tecla de a gente prevenir a prematuridade, porque realmente a gente sabe que é muito desafiador. Gente, deu problema de novo aqui, mas tem um pouquinho de paciência que vai dar certo. Então a gente bate tanto nessa tecla desses desafios, né, que os pais vão enfrentar quando esse bebê nascer. Então é muito mais fácil os pais se prepararem, os pais começarem a pensar como vai ser, já saberem como vai ser antes disso acontecer, para eles já se prepararem. A gente sabe que um bebê que nasce prematuro, ele pode ter mais dificuldades no desenvolvimento psicomotor, né, neurológico. Então, os pais eles já vão em busca de ajudas de profissionais que vão poder ajudar os bebês a superarem essas dificuldades, né? Graças a Deus, os bebês, eles têm o sistema nervoso, que a gente chama, que tem uma alta plasticidade. O que significa isso? Tem um alto poder de as células ali do sistema neurológico se recuperarem, mesmo que tenham passado por algum déficit de oxigênio, né, alguma hipóxia. Eles têm um poder grande, se eles forem estimulados, né, se eles tiverem um tratamento adequado, de eles superarem isso, de eles crescerem totalmente normais. Então, é muito mais fácil os pais se prepararem com antecedência, se planejarem, do que serem pegos de surpresa numa prematuridade. Então, é para isso que a gente fala tanto, né, do pré-natal bem feito, para os pais poderem, né, se preparar para o que está por vir, principalmente na prematuridade. Então, era isso aqui que eu iria falar na introdução. Acho que mais gente perguntou aí. A Renata, eu vi que fez uma pergunta. Eu não vou nem mexer para não fechar. Deixa que eu mexo aqui. A Renata perguntou: dá para ter um parto normal, tranquilo, com um bebê prematuro? Quero normal. Inclusive, desde que não tenha nenhuma descompensação, que aquele feto esteja bem, é comprovado cientificamente que um bebê prematuro, passar pelo canal de parto, ele respira mais facilmente do que nascido de uma cesariana, tá? Isso para todos os bebês, por prematuro mais ainda. Então, sim, a via de parto de preferência é do parto normal. Excelente. Explica sobre o feto GIG. Aí, Ju, você. Quer que eu fale? O feto GIG é o bebê grande para aquela idade gestacional. O nome já fala GIG, são as siglas, grande para a idade gestacional. Então, a gente considera um bebê normal, dentro de um peso normal, entre os percentis 10 e 90. Por isso que é importante todo laudo de ultrassom vir o dado escrito percentil, tá? Porque é através dele que a gente sabe se o peso do bebê está normal, se o bebê está do tamanho normal. Então, a gente considera hoje muito mais o peso do que o comprimento do bebê para a gente fazer essa avaliação. Então, se está entre o 10 e o 90, é um bebê adequado para a idade gestacional. Se está acima do 90, é porque esse bebê cresceu muito e aí tem que investigar se é só um fator genético do bebê, porque os pais são grandes e aí ele herdou essa genética dos pais, ou se tem algo que está fazendo com que o bebê cresça muito, ou seja, o mais importante, o mais comum é o diabetes gestacional, que faz com que o bebê ganhe muito peso. Mas também pode ser uma alimentação totalmente errada, né? Tem mulheres que acham que estão grávidas, tem que comer demais, tem que comer por dois, e não é bem assim. Então, o obstetra vai tentar identificar o que está acontecendo para tentar agir para que a gente tente normalizar um pouquinho esse peso aí até o nascimento. Porque a gente sabe que um bebê muito grande, assim como um bebê muito pequeno, não é saudável. Então, a gente sempre procura o equilíbrio.
Então, tem que fazer o acompanhamento certinho com o seu médico do pré-natal. Bom, acabaram as perguntas. Sem dúvidas, então, agradecemos, né, Ju, a presença de todos que nos acompanharam, que nos acompanham por aqui no dia a dia, que confiam, né, aí no nosso trabalho. Agradeço bastante e qualquer dúvida estamos à disposição. É isso aí, gente. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui nessa noite conosco. Agradeço a Carol, que é maravilhosa, que esteve disponível aqui para nos passar várias informações. E até mais, gente. Um abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Até mais, Ju. Tchau.